Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta Quinta-feira Santa, dia da instituição, da Eucaristia e do sacerdócio. Por meio dessa liturgia, peçamos ao Senhor um coração contrito e devoto, pedindo que nesse dia nosso coração consiga compreender a importância de fazer com o Senhor um compromisso de fidelidade. Peçamos à Virgem Maria e a São José que nos conduzam na meditação desse dia. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de compreender o vosso convite para fazermos aliança contigo. Aliança essa selada pelo vosso corpo e vosso sangue. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração que se rende a tal amor e que confirma tal amor por meio da paixão. E assim, Senhor Jesus, possamos ter um coração mais fiel, mais devoto, mais corajoso e façamos compromisso verdadeiro na luta contra o pecado e no desejo de viver a virtude santificante. Dai a toda a Igreja nesse dia muito vigor, muita alegria para celebrar a instituição desse sacramento que é para nós alimento e base. Dai-nos, Senhor Jesus, também a graça de viver uma purificação de todo o ministério vivido na Igreja, dos sacerdotes, dos leigos e religiosos, que diante do vosso altar eucarístico, todos reunidos, possamos dar testemunho a vós de como o vosso amor nos une e nos faz crescer em santidade. Te pedimos isso por intercessão de nossa Mãe, amada Virgem Maria, e de São José, nosso Pai seráfico. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia de hoje, o Evangelho, está narrado em João 13, versículos de 1 a 15, e diz o seguinte: Era antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus já tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava-me não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Meus irmãos, duas coisas são sinal da lavagem dos pés, né? Então, como todos nós sabemos, existiam várias tradições na época de Cristo para com a limpeza dos utensílios, das mãos e também dos pés. Ao entrar na casa de alguém, que é lugar de intimidade, de acolhida, era necessário tirar, né, todas as impurezas que foram acumuladas no caminho, né, dos passantes. Então, lavar os pés era um costume que demonstrava respeito, interesse, devoção
pela sacralidade da vida do outro, mas também intimidade. Por isso, geralmente, quem lavava os pés uns dos outros, né, para a entrada na intimidade e no convívio, eram ou pessoas muito íntimas ou um grande serviçal, ou as duas coisas juntas, né? Mas é tanto que, por exemplo, você vai imaginar que se adentrasse, por exemplo, na casa uma mulher, com certeza não ia dar aos serviçais ou a outro estranho a delicadeza, né, gestual de lavar os pés, pois de fato ali fica exposto, né, muitas vezes a vestimenta ou a exposição da figura feminina. Então precisava ser alguém íntimo. Geralmente quem fazia este gesto, né, delicado e íntimo era o esposo, né? O esposo fazia isso por sua esposa. Então, demonstra aqui que existia sim esse grau de compreender que lavar os pés é algo de intimidade, mas também de serviço, né? Porque também se tem aquela impressão de que essa parte de cuidar de algo tão higiênico, tão sanitário, se bem que na época não existia esse conceito de Pasteur, né, digamos assim, de que existe sujidade nas mãos e nos pés que trazem micróbios e doenças e assim vai. Não é bem por aí. Mas existe sim um conceito de que impurezas no nosso caminhar, no nosso pensar, no nosso falar, nas nossas obras e também nas nossas paixões são indesejados, né? Então a limpeza, né, representa muito mais isso do que a outra coisa. E é por isso que então esse ato, né, é um ato de serviço muito assíduo e muito humilde. Então, o serviçal que estava responsável por lavar os pés dos convivas era alguém humilde. E Jesus faz todas as partes aqui na última ceia, né? Então, ele cinge os rins, né, que é para dar força orientada em seu tronco, tanto para a cintura superior quanto inferior. Então, por isso, os rins cingidos significam tanto isso, que é um sinal que dá mais prontidão à força, para que a força seja empenhada em realizar um trabalho extremamente eficaz e não se desperdice força nem para causar lesão, nem para gastar-se energia inutilmente. Então, tem essa função, cingir os rins, mas tem uma outra melhor, que é também preservar aquilo que em nós não tem caixa de ossos protegendo. Veja, os órgãos de nossa pelve são tão importantes que eles são protegidos pela bacia, e os órgãos de nosso tórax são tão importantes que são protegidos pelo tórax, né? Pela caixa torácica imensa. Mas o nosso abdômen, que inclui órgãos importantíssimos como o rim que filtra o nosso sangue várias vezes ao dia, ou o fígado e outros órgãos, né, estão desprotegidos, digamos assim. Cingir os rins significa sinal de fortaleza, virtude de defesa, de proteção, de paciência, né? Mas também de serviço. Então, serviço, fortaleza, prontidão e também defesa, né? Proteção. Ótimo. Tudo isso Jesus faz só, né? Então, Jesus cinge os rins, também é um lugar onde esse tecido serviria para limpar as mãos, né? Ou para apoiar coisas do serviço. Ele também toma a toalha para enxugar os pés, né? Ou seja, como uma toalha limpa, né? Que vai não só desumedecer, mas também servir como instrumento que sinaliza e impõe a pureza, né? Naquilo que ele vai limpar. Ele se agacha, ele põe água na bacia, né? A água também tem esse sinal de regeneração e tudo mais. Remonta a símbolos tanto do batismo quanto também da purificação dos judeus ao atravessar o Mar Vermelho. Enfim, de tudo isso, né? Então tudo isso Jesus faz. E aqui, claro, o sentido espiritual é extremamente mais robusto do que um puro servir, né, para limpar os pés. Jesus aqui demonstra algo imprescindível, né?
que é o próprio sacerdócio, que é a função sacerdotal na igreja, né? Demonstra isso aos 12 de maneira para que aquilo fosse replicado. Então, no final, vós me chamais de mestre e senhor, pois bem, eu sou, já que eu sou o mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, Jesus aqui deixa o sentido claro de que a vida dentro dessa igreja, que ele está aqui formando, dando corpo, né? Tanto no papado de Pedro, como também no sacerdócio e na Eucaristia, dizendo que isso é um servir, que isso é uma vocação, é um chamado, né? E que ele sustenta esse chamado por ser o mestre, ou seja, aquele que ensina pormenorizadamente assim, tudo que está sendo, que precisa se manter, né? Como também ele é o Senhor quem ordena esse chamado, quem realiza e efetiva esse chamado. E pela força dele mesmo se vive um sacerdócio dentro da igreja, né? Então todos os sacerdotes agem persona Christi. Ah, mas são pecadores, têm suas falhas? Sim, estão em processo de conversão. Mas Jesus atua nesse sacerdócio porque ele continua sendo o mestre e o Senhor. Mesmo que Pedro seja o Papa, ele funda no Papa a sua igreja, né? Então esta é a minha igreja, que eu hoje a edifico, e as forças do inferno jamais prevalecerão contra ela, porque Jesus permanece unido à sua esposa. De toda maneira, a gente percebe aqui que Jesus faz um rito belíssimo, profundo, cheio de significado, que a gente não vai esgotar nessa meditação plenamente, mas que a gente poderia passar um final de semana, por exemplo, para discutir cada significado aqui, cada importância desse evangelho e desses versículos. Mas a gente percebe que Jesus está fazendo um chamado específico ao compromisso, a uma aliança com Ele mesmo. Jesus está desposando a si mesmo com a sua noiva, a igreja. Noiva essa que Ele formou, educou, escolheu, né? Chamou para si, que Ele mostrou toda a maravilha de seu coração, né? Então esse relacionamento de Jesus com a igreja é longo, né? E Jesus preparou essa igreja, essa noiva, de maneira muito pormenorizada. Lembra que ele foi à praia, chamou seus primeiros discípulos e assim foi convidando cada um deles, mostrou-lhes, né, a sua morada, digamos assim, mostrou que ele não tem aonde colocar a cabeça, que ele não tem toca para se esconder, que ele não tem elogios neste mundo, que o caminho é arriscado porque sempre encontrará perseguição, mas ele prometeu permanência. Eis que estarei convosco até o fim. E aqui no primeiro versículo se diz isso. Tendo-vos amado, os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus é quem sustenta todo esse chamado, né, ao compromisso. E Jesus então mostrou milagres, mostrou a eficácia de sua palavra, mostrou que de fato ele deseja elevar os corações, mostrou que seu reino é do céu, né? Mostrou que a sua presença é constante, que nada perpassa ou foge, né, do saber de nosso Senhor Jesus. E esse compromisso agora é feito a nós, né? Então veja, amou cada um de nós que está no mundo e amou-nos até o fim. E deixando-nos tal legado, né, de que esse chamado na igreja permaneceria a lavar-nos os pés, a lavar-nos a cabeça e a lavar-nos nossas mãos. Veja que a obra estava realizada aqui com os discípulos, né? Como Pedro falou, né? Como Jesus falou a Pedro, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Então, o que aconteceu com os discípulos em todo esse caminhar de compromisso de Jesus e ensinamento de Cristo por meio do serviço, né, de 3 anos ali acompanhando o Senhor? Que obra foi realizada para se limpar a cabeça, para se limpar as mãos? Para se limpar a cabeça, a fé, né? Então, a fé iluminou a razão, a inteligência, tornou-a sensível, robusta,
para unir, né, todas as promessas que vinham do Antigo Testamento, tudo que o Senhor já havia estabelecido por meio dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, e perceberem que agora tudo isso se cumpre, tudo isso chega à sua máxima, ao seu grande manifestar, né? Então, tudo ali está completo. E isso iluminou a mente, né? A inteligência que eu digo, a inteligência mais sensível, mais universal, da alma mesmo, para fazer com que os discípulos então deixassem para trás vãs doutrinas, falsos conceitos, falsos deuses, idolatrias, pecados, né? Dessa maneira, os discípulos puderam arrastar a sua vontade para Deus, a cabeça, né? Que principia o ser humano, né? O principal dele já estava orientado para a verdade. Reconheceram essa verdade em Cristo. Então essa obra já está limpa, né? E as mãos? Por que as mãos estão limpas? Elas significam as obras, né? O que eu realizo, o que minha mão realiza. Então as obras realizadas por Cristo aqui, no meio da sua igreja, já eram manifestas, né? Em outros evangelhos que já meditamos aqui juntos, Jesus já ordenou à sua igreja expulsar demônios, curar os doentes, anunciar a salvação, a boa nova do evangelho, anunciar o reino de Deus, né? Realizar as obras de misericórdia, né? Então Jesus já deu instruções, e várias delas, né? O que levar no caminho, o que não levar no caminho, nunca estarem sozinhos, nunca guardarem rancor, saberem que terão multiplicidade em seu chamado, né? Quem deixar pai, mãe, né? Mulher, filhos, por mim, herdará nessa terra 100 vezes mais, né? Com perseguições. Então Jesus já manifestou a todos, né, os discípulos, que obras realizar, obras semelhantes às dele. E como se fala até mesmo no Evangelho, muitas vezes até maiores, olha só, né? Por quê? Porque Jesus está conosco, nada podemos sem ele, e amou-nos até o fim. Então todo chamado na igreja é santo, é vontade de Deus, né? É algo particular do coração de nosso Senhor, que permanece sendo a nossa cabeça, mas que tem diversos membros em nós. Por isso, uns são chamados ao celibato, outros ao matrimônio, outros ao sacerdócio, outros à vida religiosa, mas todos são um em Cristo nosso Senhor, né? Mas suas obras precisam ser como as de Cristo. Então, eles já estavam limpos. E o que seriam os pés que faltava então limpar? Pois Jesus reconhece, né? Falta limpar apenas os pés. Bom, os pés são as coisas mais vegetativas, mais naturais, mais ulteriores em nós, que seriam o quê? Nossas paixões, nossa memória, nossos afetos, que, como eu disse, trazem muitas coisas que são amorais, mas que Jesus também quer, né? Por quê? Para amar a Deus, o primeiro mandamento tornou-se amar a Deus de todo o coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então, além do entendimento, da razão, além da força manifesta nas obras, também por meio do coração, que traz tudo isso. Nossas paixões e também até aquilo que é um tanto inconsciente, digamos assim, mas que é parte constitutiva de nossa alma e de nosso corpo. Jesus também os quer. Então essa purificação também é necessária. Quem realiza ela? Jesus. É bem aqui onde eu gostaria de lançar a você essa esperança. Eu digo para mim mesmo e digo para você, uma partilha de coração. Nós temos uma história de caminhada, certo? Nós conhecemos a Cristo. Ele iluminou nossa razão, né? Ele mostrou a nós que obras realizar, como nós devemos amar, como nós somos autorizados a apenas fazer o bem. E somos também contraindicados plenamente a fazer qualquer tipo de mal. A gente sabe dessas coisas. Mas por que a gente patina, né? A gente procrastina a plena decisão. Veja que para os pecados que muitas vezes confessamos de maneira até repetitiva, muitas vezes até abusando da misericórdia do Senhor,
porque a gente não está levando ali um propósito concreto de mudança, de conversão. Quando a gente comete tais pecados de maneira muito resoluta e muito irrefletida, a gente sempre recorda de que antes de pecar, temos liberdade. Olha, ninguém aqui é forçado a pecar, não é verdade? Eu também não sou. Então, na hora em que nós decidimos mal e concretizamos esse mal que decidimos, a gente percebe que a gente pode, até o último momento, voltar atrás, antes de cometer o pecado. A gente pode resistir, né? Essa liberdade é mantida. Veja que essa liberdade pode, às vezes, estar enfraquecida se aquele mau hábito tornou-se um vício. Se tornou-se um vício, como, por exemplo, os vícios físicos mesmo, como fumar, como beber, como comer, vícios sexuais, ou seja, existe uma parte hormonal operando ali, essa liberdade para resistir pode ser às vezes reduzida, mas nunca abolida. Abolida, nunca. Até porque, sempre em um estado de sobriedade e de graça, a gente está sóbrio. E na sobriedade a gente sabe o caminho que o pecado faz até ele ser cometido em nosso coração. Em cada um desses caminhos, né? Por exemplo, quando o mal se apresenta, quando ele lança raiz em nós de razão, quando ele vai recordando em nós os prazeres que se desencadearão naquele pecado, ele ainda está dialogando conosco. Em qualquer uma dessas fases eu posso cortar, né? E quando essas fases receberam de mim pleno acesso, eu ainda assim posso pedir socorro, que é sair do ambiente, sair daquela conversa, sair daquela ocasião, buscar outra de virtude e sempre estar disponível a cada um de nós oração. Oração está sempre disponível. Que aí eu corto o diálogo com o mal e começo a conversar com Deus e peço força e me ajoelho, né? E me retiro daquele lugar e converso com alguém ou pego um bom livro, não sei. Alguma coisa eu posso fazer. Então, e a gente não tem feito. Mas veja, Jesus aqui tem um itinerário muito concreto, né? Estou contigo até o fim, eu me ajoelho, eu sou o mestre e o Senhor, eu mesmo sirvo, eu mesmo limpo, limpei a cabeça, limpei as mãos, agora quero limpar os pés, eu quero limpar os pés. Quero que entrais de pés limpos. E Jesus manifesta isso de uma maneira bem clara, como explicava a vocês, como sinal de intimidade, de serviço, de amor, né? Lembra que eu falei que só limpava os pés quem nos ama, quem nos é íntimo, quem quer que a gente entre na morada? É por isso que Jesus, né, esposo da nossa alma, que desposa agora a igreja, que quer fazer compromisso com a igreja, desposá-la em matrimônio, ser fiel a esse matrimônio, dar à igreja o seu corpo e o seu sangue, dar à igreja o seu espírito, né? Esse Cristo, que quer fazer todos adentrar em seu coração, ele é fiel. Ele é fiel. Nós, então, como aqueles que somos desposados pela igreja, pelo sacerdócio, pelo sacramento, pelo corpo de Cristo, pelo sangue de Cristo, nós devemos permitir que o nosso pé seja limpo, senão não teremos parte com o noivo. E qual parte o noivo dá de si mesmo? Comunhão de seus bens materiais, espirituais, né? Seu corpo, seu sangue, sua vontade. É isso que os cônjuges prometem um ao outro, não é verdade? Comunhão de bens, de corpos e de vontade, né? E não pode haver objeção, né, nesse tipo de voto no matrimônio, senão o matrimônio não é válido. Veja, Jesus quer realizar conosco um matrimônio válido. Válido. Por isso, ele limpa-nos o pé, como faziam os antigos esposos e noivos, né? Limpando os pés de suas noivas para que elas entrem. Entrem na câmara nupcial, entrem na casa, possam ceiar, celebrar, possam ser guarnecidas, protegidas, servidas e amadas. O nosso Senhor faz isso.
Ele nos serviu e propôs a nós o mesmo, que façamos o mesmo uns aos outros, que perpetuemos o chamado da igreja, que é de serviço. E para que esse serviço seja pleno, Jesus nos ensinou o que contemplar com a cabeça, o que realizar com as mãos e aonde trilhar com os passos. É dessa maneira que nós manifestaremos o compromisso que fizemos com Jesus. Mas algumas coisas a gente parece não querer render, principalmente nos pés. Mas veja, Fábio, então como vencer esses pecados que a gente não corta, né? Bom, você vai contemplar hoje, diante dessa celebração, o seguinte: todas as vezes que eu caio em pecado, eu sou livre, eu posso cortar o desencadear do pecado, eu mantenho essa liberdade e todas as vezes existe a possibilidade da oração, de recordar da minha fidelidade ao esposo, de recordar a minha fidelidade a Cristo, né? Então, é por mau hábito, é por negligência mesmo que eu ainda cometo tais pecados, tais erros, né? Mas eu não quero mais, eu não desejo mais. Eu desejo estar plenamente unido a Cristo e sempre unido a Cristo. E quando eu fizer qualquer tipo de coisa errada, eu quero me emendar rapidamente. É por isso que o Senhor está sempre ali a lavar-nos os pés, para entrarmos em comunhão com Ele. Mas para que eu manifeste o firme compromisso de não ficar patinando, né, no amor e de realmente adentrar na casa de Deus sem nenhum tipo de máscara e sem ficar tentando abusar da misericórdia, eu preciso fazer compromisso de vida. Então faça o seguinte no dia de hoje: olhe para a sua vida, para os seus pecados, para a liberdade que você sempre tem para resistir ao mal e pense assim: eu vou continuar, né, sendo tão licencioso, tão obsequioso com o pecado? Ou eu vou fazer compromisso verdadeiro? Eu posso, né, ser chamado à coragem de todas as vezes que sou tentado a pecar, cortar a tentação, pedir a Deus a luz para cortar tais tentações? Não é para o pecado desavisado não, né? Eu estou falando do pecado gravemente consentido, né? Como adultério, como contra, né, a castidade, a gula, a preguiça, a avareza, a inveja, os ciúmes. Tudo isso eu posso cortar. Eu vou fazer isso? Bom, muito bom. Se o exemplo hoje dado por Cristo, né, já tiver manifestado em nós essa possibilidade de usarmos a nossa liberdade para realmente manter-nos no caminho de Deus, ótimo. Então, já valeu toda essa meditação. Vamos ler agora o que São Tomás de Aquino nos fala também sobre a última ceia. No nosso livro, né? Meditações para a Quaresma de São Tomás. Ele diz o seguinte, ó: o mais apropriado era, de fato, que o sacramento do corpo e sangue do Senhor fosse instituído na última ceia. 1. Por conta daquilo que o sacramento contém, pois o que está contido nele é o próprio Cristo. Quando Cristo, em sua paixão natural, estava prestes a deixar seus discípulos, ele deixou a si mesmo para eles sobre uma aparência sacramental, assim como na ausência do imperador é exigida uma imagem do imperador. Por isso, diz São Eusébio, uma vez que o corpo dele havia assumido, estava prestes a ser tirado da vista corporal dele e estava prestes a ser carregado para as estrelas, era necessário que no dia da última ceia ele consagrasse para nós o sacramento do seu corpo e do seu sangue, para que aquilo que, como pagamento, foi ofertado uma vez através de um ministério adorado, incessantemente permanecesse conosco. Portanto, sem fé na paixão não pode nunca haver salvação. Portanto, é necessário que haja para sempre algo entre os homens que represente a passagem do Senhor, a maior dessas coisas representativas e atualizantes,
No Antigo Testamento era o Cordeiro Pascal. Isso é substituído no Novo Testamento pelo sacramento da Eucaristia, que tanto é a comemoração da antiga passagem do Senhor, como o Cordeiro Pascal era a prefiguração da paixão que estava por vir. Portanto, era mais apropriado que na noite mesma da Páscoa, já tendo sido celebrado o antigo sacramento do Cordeiro Pascal, nosso Senhor instituísse o novo sacramento, que é o sacramento de seu corpo e de seu sangue. Bom, meus irmãos, essa foi a meditação de hoje. Eu espero que vocês consigam participar da Santa Missa, né? Então, hoje algumas pessoas ainda trabalham. Então, à noite tem a celebração. Quero que você participe, esteja atento à homilia do sacerdote, né? E dê o seu coração a essa meditação. Eu vou permitir que o Senhor lave minha cabeça, minhas mãos e os meus pés. Eu quero o compromisso de intimidade e serviço que Ele tem a propor a mim. É isso. Um grande abraço a você, santa celebração e até amanhã.